Bom dia, meu querido irmão e minha querida irmã. Quero, nesta manhã, saudá-lo com a graça e a paz do nosso Deus e desejar que você tenha um dia abençoado por Ele. Neste período de EBD, a partir de agora, enquanto durar o período de quarentena, nós vamos estudar um pouco sobre as cartas do apóstolo Pedro. E o tema que nós vamos estar destacando é sobre esperança e vitória. Então, nesse tempo de quarentena, nós vamos estar suspendendo a sequência da nossa antiga revista, que nós vínhamos estudando sobre o comportamento do cristão, sobre ética cristã, para neste período podemos estudar um pouco sobre esperança e vitória nas cartas do apóstolo Pedro. E nossa primeira aula de hoje, eu quero estudar junto com você sobre nós conhecermos um pouco mais o escritor dessas cartas. Nós sabemos que o escritor se identifica como Pedro, mas vamos estudar um pouco mais a fundo quem é este personagem bíblico. Quero convidar você que, se você tiver alguma dúvida, você coloque aí no chat do lado e de alguma forma eu vou tentar dar uma resposta para você, ou via WhatsApp ou numa próxima aula. Mas se você houver alguma dúvida, não deixe ela passar em branco. Passa para a gente para que a gente possa tentar dar uma resposta para você. Quero ler um texto bíblico que se encontra lá no Evangelho segundo João, capítulo 21, verso 17. Disse-lhe, no caso é Jesus que está dizendo, terceira vez, deixa eu só colocar aqui meu óculos, senão não vai dar para ler. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito, pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Bem, este é o nosso personagem, Simão Pedro. Ele é o autor dessas duas cartas que nós vamos estudar, mas ele se apresenta no início das duas epístolas. Na primeira epístola, ele se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo. Na segunda, ele também vai se apresentar como apóstolo de Jesus Cristo. Só que na primeira epístola, ele se apresenta apóstolo de Jesus Cristo, mas ele só coloca o nome de Pedro. Na segunda epístola, ele vai acrescentar e vai colocar Simão Pedro. O que acontece? No tempo bíblico, as pessoas não tinham sobrenome como na nossa era. Isso começou a acontecer na Idade Média. As pessoas elas viviam em clãs, então elas estavam muito ligadas aos seus pais. Ou era identificada pela cidade de onde a pessoa procedia. No caso, Pedro, quando ele se apresenta pela primeira vez, ele se apresenta como Pedro. Pedro foi uma alcunha que Jesus Cristo deu para ele, e que significa pedra, rocha. Isso ele faz na primeira epístola, ele só se apresenta como Pedro. Na segunda epístola, ele já vai se apresentar como Simão Pedro. Simão era um nome bastante usado entre os israelitas. E ele tinha algumas variações. Talvez você já viu a variação dele, porque lá os irmãos de José, um deles se chamava Simeão. E é justamente isso. Simeão, Simão ou Simon, que no inglês alguns vão pronunciar como Simon. Estes nomes têm o mesmo significado, ou seja, Simão, Simeão, Simon ou em inglês no Simon, sempre tem o mesmo sentido, se refere ao mesmo nome, tá? Agora, você já se perguntou quem foi o pai de Pedro? Você pode nos ajudar aí, irmão Mateus?
Quem que sabe quem foi o pai do apóstolo Pedro? Aí pode gerar um pouco de confusão. Se nós abrirmos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 17, se eu não me engano, lá vai aparecer Jesus falando, Simão Barjonas. O que é essa expressão Barjonas? A expressão Barjonas significa filho de, ou seja, Simão Pedro, filho de Jonas. É assim que o Evangelho de Mateus identifica a paternidade do apóstolo Pedro como sendo filho de Jonas. Só que vai acontecer uma diferença. Se você abrir no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 42, lá não vai aparecer Barjonas, mas vai falar que Pedro é filho de João. E aí? Como que a gente resolve essa situação? Pedro é filho de Jonas ou Pedro é filho de João? Vocês têm uma sugestão para me dar? Como que você resolve essa questão? Bem, o que nós temos que entender? Que possivelmente, quando João escreve o seu evangelho, possa ter havido um erro de grafia. Ou os copistas podem ter errado. Por quê? A palavra Jonas em hebraico e a palavra João em hebraico, a escrita dela é muito parecida, a variação é muito pequena. Da mesma forma que no grego. No grego, então, fica mais difícil, fica mais fácil haver essa confusão. Então, possivelmente, eu particularmente acredito que o nome do pai de Pedro era de fato Jonas e não João. E o que ocorreu foi esse problema de escrita. Mas talvez essa solução a gente só vai encontrar lá no céu. O que eu quero caminhar com vocês é que, embora Pedro foi identificado ali no interrogatório, quando Jesus está preso e falam que ele era um dos galileus que caminhavam com Jesus, falam isso porque, de fato, Pedro, ele vivia em Cafarnaum. E Cafarnaum era uma das cidades da região da Galileia. Se você abrir sua Bíblia lá na região dos mapas, lá nas últimas páginas você vai ver. E a gente pode confirmar isso, que Pedro morava em Cafarnaum, e aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Se você abrir sua Bíblia lá em Lucas 4, no verso 31, primeiramente, tá? Lucas 4, no verso 31. Vai dizer assim: Lucas 4:31 diz assim: E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. É quando Jesus vai curar o endemoniado ali em Cafarnaum. Logo em seguida, o que acontece? Ele vai ressuscitar, vai curar a sogra de Pedro, né? E se você pegar lá no verso 38, no verso 39, vai dizer assim, desse mesmo capítulo: deixando ele a sinagoga, ele é Jesus Cristo, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma com febre muito alta e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou e logo se levantou, passando a servi-lo. Ou seja, a sogra de Pedro está onde? Na casa de Pedro. E em qual cidade eles estavam? Estavam na cidade de Cafarnaum. Então Pedro morava em Cafarnaum. E Pedro vivia na região da Galileia. Se você olhar ali no seu mapa, você vai ver que Pedro está muito próximo ali do Mar da Galileia. Cafarnaum está muito próximo do Mar da Galileia. Tá? Você olha lá, você vai ver que Cafarnaum está bem próximo do Mar da Galileia. Mas, embora Pedro tenha
vivido ali na região de Cafarnaum, Pedro não era natural de Cafarnaum. Pedro não era natural da região da Galileia, tá? Pedro, na verdade, ele era natural da cidade de Betsaida. E aí você, para confirmar isso, você precisa ir lá em João 1:44. Vamos lá? João 1:44. Diz assim: ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Ou seja, Pedro nasceu em Betsaida, mas não vivia mais em Betsaida, tá? Ele vivia agora ali na cidade de Cafarnaum, tá bom? Agora, se você prestar atenção, você vai ver que a cidade de Betsaida ficava do lado leste do Mar da Galileia, ou do lado oriental do Mar da Galileia. E a cidade de Cafarnaum ficava do lado oeste do Mar da Galileia, ou o lado ocidental do Mar da Galileia. E a cidade de Betsaida não fazia parte da região da Galileia, mas fazia parte de uma outra região, tá bom? Então, esse era o apóstolo Pedro, a quem nós estamos estudando, tá? Agora, Pedro, ele foi um líder muito respeitado dentro da igreja primitiva. Ele tornou-se o missionário entre os judeus. Se Paulo foi o missionário aos gentios, Pedro foi o missionário aos judeus, tá? Agora, quanto à sua morte, nós não encontramos nenhuma referência da sua morte, do local onde ele morreu, nos escritos bíblicos. O que existe é a tradição, principalmente a tradição dos pais apostólicos, ou seja, a primeira geração depois dos apóstolos, como Irineu e por aí vai. Dentro da tradição, é dito que Pedro morreu em Roma por volta do século 67 depois de Cristo. E ali ele foi crucificado quando o imperador Nero perseguiu ferozmente os cristãos. Talvez você já tenha ouvido falar que Nero colocou fogo nos crentes para iluminar Roma e fez dos cristãos tochas. Nessa época, provavelmente, é que Pedro tenha sido ali morto. Talvez o cristianismo chegou a Roma, pode ser, não estou falando que, com certeza, que o cristianismo chegou a Roma através de Pedro, tá? Ou, pelo menos, ele deu uma base para o cristianismo ali em Roma. Agora, qual é o perfil deste homem? Qual é o teu perfil? Pedro também tinha um perfil. Qual o perfil que o irmão Capela acha que Pedro tinha, irmão? O que o irmão sugere aí pra gente? Vamos lá pensar nisso? Pedro foi um dos 5 primeiros a se converterem a Jesus Cristo. Se você abrir ali em João de 1:35-51, você vai ver isso. Você vai ver que primeiro tem a questão de 2 discípulos de João Batista que conversam com João Batista. Um é identificado como André, o outro não é identificado. E eles vão e ouvem a Jesus. Logo em seguida, André vai e fala para o seu irmão Pedro. Tá? E aí depois vem para Filipe e Natanael. Então esses são os 5 primeiros. E é provável que esse que se apresenta sem nome seja o apóstolo João. E talvez ele não coloque o seu nome porque é ele quem está escrevendo o evangelho de João. Tá bom? Simão, junto com André, Tiago e João, também foram chamados
por Jesus Cristo para serem pescadores de homem. Olha lá. Pedro está entre os 5 primeiros que provavelmente se converteram, aceitaram a Jesus Cristo. Pedro talvez é um dos 4 que são chamados a serem pescadores de homens. Isso você pode conferir lá em Marcos 1, de 14 a 20. E eles deixaram tudo para seguir Jesus. Mais tarde, depois de passar a Páscoa ali em Jerusalém, quando ele regressou ao mar da Galileia, Jesus, e tendo subido a um monte para orar, como era costume dele, ele escolheu os 12 apóstolos. Tá? E na lista que passa por todos os evangelhos, o primeiro nome que aparece na lista dos apóstolos sempre é Pedro. Sempre é este nome, sempre é este homem. Pedro, como agora nós vamos ver, tinha um perfil. E o perfil de Pedro é que ele tinha uma personalidade bastante cheia de contraste. Talvez muito oscilante, sobe e desce. Primeiro que Pedro era bastante impulsivo. Eu acho que isso você não tem dúvida. Você vai ver que ele sempre é o primeiro a falar em nome dos apóstolos e a agir. Quando Jesus pergunta para os discípulos quem dizem que as pessoas acham quem eu sou, e depois pergunta para os apóstolos, Jesus vai falar Pedro vai falar que é o Cristo. Imediatamente Jesus fala, é o Cristo, mas não é essa a ideia que vocês pensam do Cristo. O que acontece? Jesus fala, mas a mim está destinado o sofrimento e a morte. E o que Pedro faz nessa hora? Ele pega e adverte a Jesus. Pedro então vai advertir Jesus, fala, não vai para Jerusalém, fica aqui. Se o senhor sabe que isso vai acontecer lá, não vai, fica aqui. E aí Jesus fala para Pedro, afasta Satanás. Então ele é esse homem cheio de ímpeto. Quando Pedro foi preso, no ímpeto de ira, o que ele fez? Ele cortou a orelha do soldado do sumo sacerdote, né? Daquele homem que acompanhava o sumo sacerdote, esse homem que se chamava Malco. E aí ele corta a orelha e Jesus vai lá e cola essa orelha, digamos assim, não com super bonde, tá, meus irmãos? Jesus então restaura a orelha do soldado, daquele homem, do Malco. Mas se a gente parar para ver toda a história de Pedro, ele sempre foi muito abrupto. Sabe aquela pessoa que talvez não pensa para agir e vai fazendo? Tem hora que de fato isso é bom, mas tem hora que isso traz sérios problemas. Quando Jesus estava caminhando lá pelas águas do mar da Galileia, o que Pedro foi fazer? Foi querer andar também, começou a dar os primeiros passos. A hora que bateu o medo, o que aconteceu? Ele começou a afundar. Cheio de precipitação. Este é o nosso personagem. E naquela ocasião, quando Jesus fala, olha, Pedro, quando Jesus está celebrando a última Páscoa, e ele anuncia que Judas iria trair, e logo em seguida ele fala que Pedro iria negar, o que Pedro fala? Não vou negar não. Ele não podia ter ficado quietinho, ouvido e trabalhado tudo aquilo no coração. Não, ele respondeu de bate pronto. Não vou. O que aconteceu? Imediatamente ele negou a Jesus Cristo. Mas, embora ele fosse esse homem impulsivo, ele se acovardou nessa hora. Ele se acovardou. E aonde foi todo aquele ímpeto que ele tinha? Mas existe um detalhe muito importante na vida de Pedro, que deve ser importante na vida de todo homem, de todo servo do Senhor Jesus Cristo, é que Pedro era sensível. Ele era sensível ao arrependimento. Tanto é que quando ele nega Jesus pela 3ª vez, Jesus olha para ele. E eu tento imaginar esse olhar de Jesus para Pedro. E ele então cai em si. Ele cai em si
e ver o que ele tinha feito. Irmãos, este homem foi restaurado por Jesus Cristo. Mas, ainda assim, no futuro, ele deu uma, de novo, titubeada, deu uma fraquejada, quando ali em Antioquia da Síria, ele junto com os cristãos gentios, junto com eles, aí chega uma turma de Tiago, irmão de Jesus, e ele então se afasta dos gentios por causa da questão do judaísmo, que estava ali querendo entrar dentro do cristianismo. Mas aí Paulo então chama a atenção de Pedro. E Pedro não ficou com nenhuma mágoa, com nenhum ressentimento do apóstolo Paulo, porque a gente pode perceber que quando ele escreve a sua segunda epístola, no capítulo 3, verso 15, ele chama o apóstolo Paulo de amado irmão Paulo. Pedro se aperfeiçoou na fé, corrigiu seus erros, corrigiu e foi corrigindo ao longo da sua caminhada cristã. De igual modo, nós precisamos corrigir os nossos erros e avançarmos em nossa caminhada cristã. Mas esse homem também teve uma influência muito grande. No círculo dos 12, ele ocupou um lugar de destaque. Ele sempre era o porta-voz do grupo dos apóstolos. Era ele sempre que se dirigia a Jesus, ele que dava respostas. Quando Jesus, depois de ter ressuscitado e antes de subir para os céus, ele encontrou na praia, juntamente com os outros discípulos, ele vai ver, Jesus coloca à prova a profundidade do amor de Pedro. E Jesus pergunta 3 vezes se Pedro amava. E na terceira vez, então, Pedro já triste fala que sim, amava. E aí Jesus fala, então, apacenta as minhas ovelhas. Isso você pode verificar lá em João 21, de 15 a 19. Pedro exerceu influência decisiva na igreja de Jerusalém, quando a questão de práticas ligadas ao judaísmo, como a circuncisão e a implicação da guarda da lei para os gentios estava querendo ser imposta, Pedro tomou uma posição e ali se manifestou. E ele deu o exemplo do que há 15 anos atrás tinha acontecido com ele. Quando ele foi até Cornélio, e ali Cornélio sendo um gentil, aquele homem aceita Jesus Cristo e toda a sua casa, e ele batiza. Então Pedro ali se manifesta e fala que não precisaria guardar a lei. E ali começa então a ter a base mais profunda dos dogmas do cristianismo. É que a igreja reconheceu que a conversão é pela graça de Deus. E isso ocorre mediante a fé, sem as exigências que eram feitas aos gentios que aderiam ao judaísmo. Ele se manifesta, ele tinha proeminência. Agora, e o ministério desse homem? Meus irmãos, o ministério desse homem é grandioso também. Embora a maior parte dos escritos neotestamentários pertence ao apóstolo Paulo, mas se você parar para prestar atenção, o livro de Atos, ele é dividido em 2 partes, em 2 personagens centrais dos apóstolos. A primeira parte, na sua grande maioria, se refere e envolve o apóstolo Pedro. E a segunda parte se envolve o apóstolo Paulo. Nesta primeira parte só tem, quase que bem dizer, um adendo sobre a conversão do apóstolo Paulo, preparando para a segunda parte. O livro de Atos acontece o que os estudiosos costumam chamar de quiasmo, ou seja, qui é uma letra grega que corresponde ao X, ou seja, a gente faria isso aqui, ó. Esse lado Pedro, esse lado Paulo, que faz isso aqui, um X, o quiasmo. Ele era importante, sim, ele foi importante para o crescimento do cristianismo. Se você prestar atenção com relação à descida do Espírito Santo, ele está envolvido. Ele é o personagem que faz a pregação ali no começo do livro de Atos, depois dos apóstolos estarem esperando a vinda
do Espírito Santo, ele prega e nessa pregação ocorre uma conversão de 3.000 almas. Eu fico perguntando quantas pregações eu vou fazer para quantas pessoas se converterem. Ele, em uma única pregação, usado pelo Espírito de Deus, fez com que 3.000 almas se entregassem a Jesus Cristo. Ele e João, no começo de Atos, foram um instrumento para a cura do aleijado ali na porta formosa do templo de Jerusalém. Depois ele é levado depois disso, ele de novo prega, e aí o número de conversões é de 5.000. Em 2 únicas pregações, 8.000 vidas. Eu vou pregar a minha vida toda. E quantas pessoas vão se converter? Logo em seguida, Pedro, então, ele é levado perante o Sinédrio por tudo aquilo que estava acontecendo. 2.000 vidas entregam-se a Jesus Cristo. O aleijado é curado, uma nova pregação, mais 5.000. Ele é levado perante o Sinédrio e ele é admoestado junto, ele foi levado junto com João. E ele é admoestado não mais falar sobre o que eles vinham falando. Eles são intimidados a não falarem mais em nome de Jesus. Mas Pedro e João, eles vão responder: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Isso está lá em Atos 4, de 19 a 20. Como eu disse, ele então prega ali para os judeus. Prega para os judeus. Ou seja, está enviando o evangelho aos judeus. E ali tinha judeus de todas as partes do mundo de então. E muitos desses estavam afluindo ali por causa da festividade do Pentecostes. E eles voltam para suas cidades, voltam para suas regiões e levam essa boa notícia. Qual é a boa notícia? Que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, mas que Cristo morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao 3º dia. Mas não fica nisso. Pedro vai levar o evangelho ao centurião, ao Cornélio e toda a casa, ao gentio. É Pedro quem leva o evangelho aos samaritanos. Ou seja, embora Paulo seja o apóstolo aos gentios, é Pedro que inicia a evangelização dos gentios. É Pedro que inicia a evangelização dos inimigos dos judeus, que eram o povo samaritano. O ministério desse homem é muito grande. Ele foi o responsável principal, e talvez junto com Tiago, irmão de Jesus, para apaziguar aquela situação que ocorreu ali dentro da igreja de Jerusalém, no capítulo 15 de Atos, como eu já disse antes, onde queriam impor a prática das leis aos crentes gentios. Ele se destacou entre os 12, mas não que ele tenha sido o principal ou o primeiro entre os 12. Mas, irmãos, tanto nos evangelhos quanto o livro de Atos registram muito mais dos feitos deste homem. A ele nós devemos 2 epístolas, 2 cartas, e possivelmente influenciou muito Marcos ter escrito o Evangelho de Marcos, porque Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito, e Lucas e Mateus tenham usado partes desse evangelho, base desse documento para escrever o seu evangelho, ou seja, ele está diretamente ligado na escrita do primeiro evangelho. Nós devemos essas 2 cartas, e essas 2 cartas, irmãos, elas trazem para os crentes daquela época, e também para nós nos nossos dias, encorajamento para enfrentarmos os sofrimentos que se colocam em nossas vidas.
sejam sofrimentos advindos principalmente por causa de perseguição. Ou seja, essas cartas que ele escreveu nos dão um coração cheio de esperança. Essas cartas que ele escreveu nos enche o coração da certeza da vitória. Ele ensinou sobre a volta de Jesus Cristo e o fim do mundo. Ele cita sobre isso. E nós vamos estar vendo isso ao longo dessas aulas que nós estamos fazendo de forma virtual. O ministério desse homem é grandioso. E ele foi usado pelo Espírito Santo de Deus. Assim como eu e você podemos ter um ministério frutífero se nos colocarmos na disposição do Espírito Santo de Deus. Ainda que ele tenha cometido erros, mas ele teve uma vida frutífera. Ele não teve uma vida sem produção, sem produzir frutos. Hoje, em que nós estamos vivendo um momento tão atípico da humanidade, qual é o fruto que você tem produzido? Você já parou para pensar o que você tem produzido na sua vida cristã? Mas esse homem, embora tenha tido um ministério muito produtivo, ele, em hipótese alguma, pode ser considerado como o primeiro Papa. No Novo Testamento não existe a figura do Papa. No Novo Testamento existem 3 expressões que fazem referência ao trabalho daquele que conduz a igreja. E todos eles estão interligados. A palavra que aparece principalmente é presbíteros, que vem do grego presbiteros, que significa ancião, ou seja, o ancião era alguém que era experimentado, que tinha experiência de vida, e esse então podia ser aquele que pudesse conduzir a igreja. Precisava ter experiência. Também a palavra bispo, que significa episcopo, que traz a ideia de administrador. Por isso que eu, particularmente, segundo as Escrituras, acredito que o pastor está ligado com essa atividade da administração, de conduzir. Mas também a outra ideia que surge, não aparece a palavra pastor diretamente, mas aparece a palavra de apacentar, pastorear, ou seja, aquele que cuida das suas ovelhas. É isso que aparece no Novo Testamento. E essas 3 palavras, embora nós estejamos estudando Pedro, elas estão muito fortes quando Paulo vai se despedir da igreja de Éfeso. Ele manda chamar os presbíteros e ele faz menção de presbítero, de episcopo, de apacentar, de pastorear. Não faz nenhum momento a ideia de papa. A ideia de papa vem surgir depois, como consequência de 3 desvios da igreja. Um deles, o primeiro, é o estabelecimento da doutrina da primazia dos bispos sobre a igreja. Ou seja, os bispos nunca tiveram primazia sobre a igreja. Eles foram pessoas escolhidas por Deus através do Espírito Santo para conduzir a igreja. Mas se nós repararmos até mesmo lá, na questão do Concílio de Jerusalém, existe ali muito mais que só os líderes da igreja. A própria igreja em si fez parte. Outra questão é o estabelecimento da primazia do bispo da igreja de Roma sobre os demais bispos. Isso nunca existiu. As igrejas, se nós repararmos, elas tinham autonomia. Uma não prestava contas à outra, se nós olharmos. E a terceira é a união entre Estado e igreja. E aí nós temos o personagem do imperador Constantino, que unificou o Império Romano em 313, que, unificando o Império Romano em 313, tornou-se chefe da Igreja Católica, porque ele ali
tornou a igreja, o cristianismo, a religião oficial do império. E com isso ele unifica o império. Você imagine que o Império Romano vai conquistando vários povos. Conquista um aqui, conquista outro lá e outro aqui, cada um com a sua religião. E para ele unificar esses povos, o que ele fez? Colocou o cristianismo. Ou seja, ali o cristianismo começou a se tornar a religião do Estado. Mas, embora ele se colocou nessa situação, né? E ele passou a ser o primeiro chefe universal da Igreja Católica, foi um imperador, ele aderiu ao cristianismo, mas nunca se submeteu ao batismo cristão. Nunca. Tá? Ele traz o cristianismo, na verdade ele não institucionalizou, é um outro personagem. E aí eu faço essa pergunta, quem sabe? Coloca aí no chat pra gente, quem sabe? Eu não vou dar resposta não, eu tinha falado que foi Constantino, mas não foi. Ele se apropria disso, tá bom? Então vejam lá, quem souber coloca aí pra mim, tá bom? Ele então se torna o chefe da igreja, tá? E o que acontece? Ele faz isso, só que em 445, o imperador Valentiano III, a pedido de Leão I, vai promulgar um edito ordenando que todos os bispos obedeçam ao bispo de Roma, alegando que possuía primazia de Pedro, ou seja, por acreditar que Pedro morreu ali em Roma, tá? E que tivera primazia entre os apóstolos, ou seja, Pedro nunca teve primazia. Ele teve destaque, mas ele nunca teve primazia. Ele era chegado de Jesus? Sim, como Tiago e João, né? Mas nunca foi o primeiro, nunca foi o mais importante. Não existe essa ideia, tá bom? Essa ideia, isso você pode constatar num livro de William Stowalker, A História da Igreja Cristã. O apóstolo Pedro, não exerceu primazia de poder sobre todas as outras igrejas e sobre todos os outros pastores. O papado foi um dos grandes desvios da Igreja Cristã de Roma. Mas quero terminar, para que você possa aplicar para a sua vida. Pedro é um bom exemplo de convertido. Ele vacilou algumas vezes em sua vida? Sim, assim como eu e com você também. Cometeu erros, pecados? Cometeu, como eu cometo, até hoje. E você comete. Mas esse homem cresceu e foi fiel em seu amor a Jesus Cristo. Nós podemos aprender com Pedro a crescer até o estágio de vida cristã que ele aconselha nas suas cartas. Que nós possamos aprender a lidar com a comovente restauração da vida de Pedro. Ele demonstrou sinceridade, sensibilidade para arrepender-se e demonstrou-se também um profundo amor por Jesus Cristo. Ouçamos a mesma pergunta que Jesus fez para Pedro, ouçamos para nós. Jesus perguntou, amas-me? Jesus está perguntando para você hoje, amas-me? O que você vai responder? Se nós amamos a Jesus Cristo, vamos consertar aquilo que precisa ser consertado e vamos cumprir com o que Cristo tem para as nossas vidas. Qual é o ministério que Cristo tem para a tua vida? Que assim seja desenvolvido e seja um ministério frutífero. Que Deus nos abençoe e que você tenha uma manhã abençoada na presença da tua família, mas principalmente na presença de Jesus Cristo. E nós nos encontramos na próxima vez. Mas mande a resposta para aquela pergunta que eu deixei. E se você tiver alguma questão, coloque aí no chat para a gente. Até a próxima.